Olá pessoal! Você está aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Lari, se você não me conhece ainda, esse é o meu canal. Me acompanhe nas minhas redes sociais e hoje a gente não vai falar sobre maternidade. Se você quer ver um vídeo sobre maternidade, clica na playlist que está aparecendo aqui em cima, que você vai encontrar todos os meus vídeos sobre esse assunto lá. Mas hoje a gente vai falar mais sobre casa. A gente vai falar um pouquinho sobre papel de parede. Então, se você está interessado nesse tema, se você clicou aqui procurando saber sobre isso, eu vou dar várias dicas para vocês. 5 dicas importantes para você colocar papel de parede aí na sua casa. Bom, eu tô com a minha colinha aqui do lado para não esquecer de falar nada para vocês. E eu vou falar sobre esse papel de parede que está aqui atrás de mim. Tô gravando aqui, inclusive, para mostrar ele para vocês. Eu vou deixar passando aqui para vocês alguns detalhes melhor sobre o papel de parede. Vou mostrar mais de pertinho, assim, para vocês verem, né? E nós mesmos que colocamos, eu e meu marido. Na verdade, a gente teve uma super ajuda de alguns vizinhos nossos, amigos aqui, que moram aqui pertinho, né? E eles vieram ajudar, eles já tinham colocado o papel de parede em casa. A gente estava tendo alguma dificuldade e eles vieram e ajudaram bastante. Eu vou dar todas as dicas que eles deram pra gente, pra vocês conseguirem colocar papel de parede aí na casa de vocês. Então, vamos lá. Primeiro eu vou contar como é que foi toda a minha experiência com o papel de parede e depois eu vou dar pra vocês 5 dicas importantes se você vai colocar papel de parede aí na sua casa. Bom, quando a gente soube que eu tava grávida, né, a gente começou a pensar no quartinho do bebê. E assim que a gente descobriu o sexo do bebê, a gente já definiu o papel de parede que eu já estava pesquisando. Tanto opções para se fosse menina, quanto opções para se fosse menino. E aí eu gostei muito desse papel de parede que vocês estão vendo aqui atrás. O preço era muito bom. E também eu achei ele delicado, que não ia ficar pesado, porque a gente tem um espaço bem pequeno aqui, é um quarto bem pequenininho. E a gente decidiu colocar o papel de parede apenas em uma parede. Aí eu pesquisei em vários sites, e o site que eu achei com uma pessoal que já tinha comprado deixava feedbacks bons lá nos comentários. E o que eu achei realmente esse papel de parede que eu mais gostei foi no site quicola.com.br. Vou deixar ele aqui pra vocês, vou deixar na descrição também. Esse vídeo não é patrocinado, tem um canal muito pequenininho ainda pra isso, mas eu vou deixar aqui a informação porque realmente foi um site que eu gostei muito, eles me atenderam muito bem. Inclusive mandaram 2 brindes que eu vou mostrar pra vocês já já. Vou mostrar aqui pra vocês os brindes que eles enviaram. Então, que o Quicola, né, o site, mandou pra gente. Eles entraram em contato comigo pelo WhatsApp. A moça me avisou, né, que eles agradeciam pela compra, que eles iriam mandar um brinde, que é esse aqui, ó. A gente ainda não usou, não colocou em lugar nenhum, mas é um pedaço, assim, de uma frase, né? Mas a gente ainda não achou nenhum lugar específico pra usar, então tá aqui. E esse aqui, quando eu fechei a compra no site, ele já me mostrou que mandaria, que é uma imitação de... Como chama isso aqui? Eu esqueci como que chama isso, mas são esses azulejinhos que geralmente se coloca no banheiro, sabe? Achei legal, assim, da parte deles mandar brinde, sabe? O atendimento foi super bom, chegou bem rápido também. Chegou bem embalado numa caixa, então eu recomendo bastante esse site. O papel de parede você compra por rolo. E aí os rolos lá, eles têm 2 tamanhos, né? Tem de 2,50 metros por 58 centímetros e 3 metros por 58 centímetros. E aí vai depender do papel de parede que você escolher na realidade, né? O que a gente escolheu tinha esses tamanhos disponíveis, a gente mediu aqui o nosso espaço que a gente ia colocar o papel de parede e a gente verificou que a gente ia precisar de aproximadamente 6 faixas, né? 6 pedaços desses de 2,50 metros por 58 centímetros e por isso eu comprei 6. Sobrou uma parte do papel de parede e a gente até utilizou para cobrir alguns errinhos. Está nas dicas, continuam acompanhando que eu já vou falar para vocês. Bom, o papel de parede que a gente comprou, que é esse aqui, a gente pagou R$ 34,90 por folha, por pedaço desse que eu falei pra vocês. Como a gente precisou de 6, dava um total de aproximadamente R$ 208. E aí também teve o frete de R$ 16, mas a gente teve um desconto e tudo ficou, enfim, no total, com
frete, eu paguei R$ 214,71. Foi esse o valor que eu paguei pra fazer uma parede, né? Então, se você for ver, vale bastante a pena. Não fica caro, fica bem bonito e delicado, dá uma diferenciada. Então, se você quer mudar algum ambiente da sua casa, papel de parede é uma boa opção. E aí, como foi colocar? Bom, a primeira parte, a gente começou por essa parede aqui, por esse canto. Foi muito tranquilo, mas muito tranquilo mesmo. A gente não teve dificuldade nenhuma. A gente começou lá de cima, deixamos um espacinho. E aí a gente começou a colocar lá de cima pra baixo. Eles mandam uma espátula, ela é maleável. E aí você consegue ir empurrando o papel de parede com ela. E ela facilita muito, porque você tem que tirar todas as bolinhas de ar. E isso ajuda bastante. Então a gente começou lá de cima, colocamos até embaixo, ficou certinho. O problema foi a partir daí, porque tanto eu quanto meu marido, a gente é bastante perfeccionista. E a gente queria encaixar o segundo papel perfeitinho, certinho. Só que o primeiro a gente colocou meio que puxando ele. E aí a gente acabou deformando um pouco o papel, digamos assim. Ele ficou um pouco esticado. Ou seja, o próximo papel que a gente ia encaixar, não ia encaixar nunca, porque o primeiro ele já estava um pouco mais espaçado. Então a gente começava encaixando certinho lá de cima e aí começava a dar tudo errado para baixo. Enfim, no fim das contas, a gente tentou, tirou papel, colocou papel, tirou papel, colocou papel. Foi um problema, assim, porque a gente tava tentando deixar muito perfeitinho. E aí o que a gente viu? Que não ia ter muito jeito. A gente tentou alinhar o melhor possível. Depois eu vou mostrar um pouco com detalhes a emenda aqui pra vocês. Mas a gente tentou alinhar o melhor possível que a gente conseguia e pensar mais em não deixar bolhas. E nas emendas que ficaram muito desniveladas, né? Porque como o nosso papel aqui tem vários desenhos, você tinha que encaixar os desenhos. Os que ficaram muito desnivelados ou muito tortos, a gente utilizou o papel de parede que tinha sobrado para recortar e colar em cima dessas partes. Eu vou mostrar para vocês que deu super certo. Assim, do jeito que vocês estão vendo agora, nem dá para perceber. Então vale a pena fazer isso para deixar com um aspecto mais perfeitinho. Pessoal, vou mostrar para vocês então como vocês fariam para arrumar um defeitinho do papel. Então vamos supor, ó, vou mostrar o exemplo aqui pra vocês. A gente colocou o papel de parede aqui, e aqui é uma emenda, tá vendo? Inclusive aqui, ó, já é um arrumadinho. Esse aqui é um adesivo, não dá nem pra ver, tá vendo? É um adesivo que a gente cortou, porque a flechinha ficou torta. A gente cortou uma flechinha nova e colou ela aqui. E aí deu certinho. O unicórnio aqui, mesma coisa, ó, a emenda tá dando pra ver aqui. É bem pouco, mas dá pra ver a diferença. E aí eu vou cortar um unicórnio pra colar aqui em cima pra vocês verem. Então, olha só, pessoal, eu já cortei o pedacinho aqui do unicórnio, do papel que sobrou. E aí eu vou colocar ele aqui em cima pra testar, ó. Ele vai cobrir direitinho o unicórnio que não tava alinhado. E aí é só tirar a parte de trás e colar ali. Eu não vou conseguir fazer com uma mão só, mas aí eu mostro pra vocês, ó. Prontinho, ó. Acabei de colocar aqui e aí cobriu a falha que ele tinha. E aí a dificuldade mesmo foi fazer esse alinhamento das imagens, pra ficar bem certinho. Mas você precisa tomar cuidado pra não esticar muito o papel, porque ele é de um material meio plástico, e se você puxa, ele vem. Não que você consiga perceber, sabe? Mas é uma coisa que estica um pouco. Então, se você esticar muito, você vai acabar deformando. Vai ficar muito difícil de você conseguir alinhar o próximo papel, a próxima fileira. Agora, se você comprar um papel de parede que não precisa fazer esse alinhamento, aí você pode ficar despreocupado, é bem mais tranquilo, bem mais fácil de colocar. Agora vamos para 5 dicas que vocês precisam saber se vocês vão colocar papel de parede aí na casa de vocês. Primeira dica: se a parede for escura, a parede original, né, onde você vai colocar o papel de parede, é importante dar uma demão de tinta. Essa parede, ela era avermelhada, meio laranja, assim, na verdade, uma cor coral. E aí, eu quis passar uma mão de tinta branca, só para dar uma clareada, porque já que o fundo do nosso papel era claro, se a gente tivesse colocado por cima dessa cor alaranjada, o que ia acontecer é que a
o papel não ia ficar tão branquinho. Ele ia ficar... Não é uma coisa que daria super pra perceber, mas eu perceberia, entendeu? Ele ia ficar meio que com esse fundo escuro. Então ficaria um pouquinho diferenciado, não ia ficar exatamente como eu gostaria. Então, se o seu papel tem um fundo claro e a sua parede original, onde você vai aplicar o papel, tem uma cor, um tom escuro, é melhor dar uma demão de tinta. Você não precisa fazer aquela pintura perfeita, é só para clarear o fundo mesmo, para depois você poder aplicar o papel. Aí é claro, tem que deixar a tinta secar bem, e antes de aplicar o papel, você passa um pano meio úmido, espera uns minutinhos para secar e depois já pode fazer a aplicação do papel. Só para limpar todos os resíduos, mesmo se você não tiver pintado, é importante passar o pano para limpar toda a parede antes de aplicar o papel para ela grudar direitinho, né? Esperar secar direitinho, né? Dica número 2. Faça isso em dupla, pelo menos, gente. Mais do que 2 pessoas não vai resolver em nada, mas em 2 pessoas é o ideal para você conseguir fazer isso. Não que não dê para fazer sozinho, mas vai complicar muito, vai ficar bem mais difícil, porque você tem que descolar o papel, alinhar direitinho, ir puxando e passando a espátula. É um trabalho bem complicado, assim, para você fazer sozinho. Se você tiver em 2 pessoas, já vai ajudar muito, muito mesmo, porque aí uma segura o rolo, uma te ajuda, você não precisa ficar descendo e subindo da escada ou da cadeira o tempo todo. Então, em dupla, funciona muito mais, isso realmente ajudou bastante a gente. Dica número 3. Use uma espátula. Se o lugar que você comprou não manda uma espátula assim específica para isso, você vai precisar arrumar uma espátula em algum lugar. Se ela for um pouco flexível, assim, meio que de borracha mais dura, é melhor. Porque a espátula realmente faz diferença para você conseguir tirar as bolhas. E mais uma dica para tirar as bolhas, você deve usar uma agulha ou um estilete, porque uma bolinha ou outra acaba ficando. E aí quando você notar essas bolinhas, o que você vai fazer é pegar a agulha, furar aquela parte com delicadeza e ir empurrando com a espátula, porque aí esse arzinho vai sair. Isso se não estiver perto da borda, né, que você consegue tirar. E caso essa bolha for muito grande, né, no caso que a gente precisou fazer algumas bolhas para encaixar um pouco melhor, você pode fazer um corte assim com um estilete e aí você empurra o papel e aí vai ficar quase imperceptível, mesmo fica bem imperceptível esse detalhe. Estilete e agulha, na verdade é um estilete só, já resolve, né? Estilete é fundamental para você acabar fazendo esses detalhezinhos. E também tem uma coisa que depois que você termina de colocar o papel, mesmo que você não deixe nenhuma bolha, a parede pode suar um pouco, eles dizem, ou a parede respira de alguma forma, e aí cria algumas bolhas no papel. E aí você pode vir com o estilete fazer os furinhos e ir soltando essas bolinhas depois de colocar o papel até o final. Dica número 4. Não seja tão perfeccionista. É importante você deixar um pouco de espaço de papel para cima, porque conforme você vai colocando, às vezes para você conseguir encaixar, você tem que descer um pouquinho o papel, e aí aconteceu aqui com a gente que a gente ficou com um filetinho do final assim faltando, mas tudo bem, porque a gente vai colocar moldura aqui no quarto, então isso vai ser coberto, mas se a gente não tivesse a intenção de colocar a moldura, talvez isso seria um problema, iria ficar com um pedacinho faltando. E quanto a esses detalhes, assim, nossa, eu sou muito perfeccionista, eu queria que o papel ficasse perfeito, sabe? E isso realmente foi muito difícil, pelo menos para a primeira vez pra gente colocar, a gente não iria conseguir colocar ele 100% perfeitinho. Então ficou alguns errinhos, foi uma coisa assim que a gente acabou aprendendo com isso. Procura fazer o melhor possível, claro, para não ficar aquela coisa feia, mal feita, mas não exija tanto, porque senão você vai ficar que nem a gente aqui que ficava tirando e colocando. Acabamos até estragando um pedaço do papel, ainda bem que a gente tinha extra. Não dá muito certo, é bem complicado mesmo. Deixar perfeitinho não tem como. E a dica número 5, acerte os errinhos no final. Então eu vou mostrar pra vocês os pedacinhos que sobraram aqui do papel. Na verdade sobrou um bom pedaço.
e a gente acabou cortando pra ficar mais fácil pra guardar. Olha só, pessoal, então sobraram vários pedaços assim do papel, né? Ele vem um rolo nesse material assim. Aí aqui ele tem o adesivo que você tira a partezinha do papel aqui de trás, e aí o adesivo é a parte da frente. A gente cortou assim pra poder guardar até, são adesivos bem bonitinhos que a gente pode usar depois pra fazer alguma coisa, né? E por isso que a gente acabou cortando, mas era um rolo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu as dicas, deixa um like aqui, comenta aqui embaixo como que foi pra você colocar papel de parede ou quais são suas dúvidas, eu posso responder se você tem mais alguma dúvida aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal, não deixa de se inscrever, isso me ajuda muito. Então, por favor, se você tá gostando dos vídeos, deixa seu like, se inscreve e continua me acompanhando para não perder nenhum vídeo. Eu desejo boa sorte para quem for colocar papel de parede aí, não é nada de 7 cabeças. E um beijo, até a próxima!